Hoje é a vez do Flamengo na Liberta, né? Tem que vencer o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã para confirmar a classificação sem depender de outro jogo do grupo, né? Ao vivo na Globo hoje, hein? Depois de Vale Tudo. Conversar aqui com a Débora Gares, que já chegou ao Maracanã, para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo aí. Oi, Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Já não sabemos o resultado, mas certeza de que o time vai estar muito motivado para esse jogo de logo mais. Vem de uma vitória importante pelo Brasileirão contra o líder Palmeiras, fora de casa. E teve 5 jogadores, né, convocados pelo italiano Carlo Ancelotti. Entre eles, o Gerson, que acabou deixando a partida com dores no joelho esquerdo, mas está recuperado e está à disposição. E o Wesley, que volta de cumprir suspensão. Além deles, também foram chamados o Léo Ortiz, o Danilo e o Alexandro. O Flamengo está em segundo lugar no grupo com 8 pontos, como você disse, precisando vencer hoje à noite para não depender do resultado da partida entre LDU do Equador e Central Córdoba para poder avançar para as oitavas de final. Pode até terminar em primeiro lugar do grupo, mas aí sim depende do resultado dessa outra partida, Escobar. O povo quer saber, Débora, como deve ser a escalação do Flamengo? Olha, a escalação deve ser da seguinte forma: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo ou Alan, que está recuperado de um problema na coxa direita, está à disposição. Com ele o Gerson e também o Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. E o Pedro, que estava na pré-lista do Ancelotti, mas acabou não sendo convocado. Expectativa, inclusive, de que o italiano venha ao estádio hoje à noite acompanhar essa partida. Certamente todo mundo vai querer mostrar serviço para ele. Jogo marcado para 9h30 da noite, expectativa de público de mais de 65 mil pessoas para essa partida. A gente já viu que tem mosaico preparado. É o penúltimo jogo do Flamengo em casa antes do início da Copa do Mundo de Clubes. No fim de semana tem jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Escobar, eu volto com você. Olha, cadê o Vene? Ô, Vene Casagrande, fala comigo. Você não tem o drone exatamente do time, mas pelo que você conhece do Felipe Luiz, pelo que você sabe de quem tá fora, como será que vem esse Flamengo contra o Deportivo Táchira, Vene Casagrande? Antes de mais nada, uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo: o Gerson vai ser relacionado, acabou de fazer testes físicos lá no Ninho do Urubu, tá tudo bem com ele, vai para o jogo, ou seja, está à disposição. Se está à disposição, eu começaria o jogo com ele. Te respondendo, Fernandinha, o meu time seria Rossi no gol, obviamente, Wesley retornando, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo eu manteria ali como primeiro volante, Gerson ao lado dele, Arrascaeta sendo meio de campo, Luiz Araújo, que fez uma boa partida contra o Palmeiras, e aí na ponta esquerda eu colocaria, vou manter a minha opinião, eu colocaria o Bruno Henrique e o Pedro centralizado. Agora, se o Felipe Luiz vai fazer isso, depende muito. Você falou o Arrascaeta? Dele. Falei Arrascaeta no meio de campo. Mas será que vai, hein? Ah, eu já botaria. Teve algum momento? Não, mas assim, não teve, como né? Titular assim. Até na hora das trocas, né, Vene? Até na hora das trocas, né? É muito pouco. Por exemplo, quando o Pedro entrou no jogo contra o Palmeiras, o Arrascaeta já havia saído. E eu entendo o Felipe Luiz. Eu entendo, mas eu não concordo. Tá? Eu entendo porque, primeiro, ele é o treinador do Flamengo, ele é um cara extremamente estudioso, sabe muito de futebol, é ele que está no dia a dia. Agora, quando me perguntam, eu falo, os melhores têm que jogar. E os melhores quem são? Arrascaeta no meio de campo e o Pedro. A gente sempre critica aqui que o Flamengo não é letal. Qual é o atacante mais letal que o Flamengo tem? O Pedro. O cara é matador toda vez que ele entra. Ou ele chega com muito perigo ou ele deixa o dele. Agora, se o Felipe Luiz entende que a questão de intensidade atrapalha muito ainda, porque o Pedro não está 100%, eu tenho que respeitar, ele é o treinador do Flamengo. Essa é uma característica que o Vene traz aqui há algum tempo pra gente. Puxa, gente, a gente começou a tentar descobrir, né? Será que é minutagem? O Pedro tá voltando, só que isso já passou. O Pedro já tem o quê? Um mês que ele já voltou, né? Mais de um mês. Então não é isso. Aí o Vene falou... É uma questão de característica. Ele já ficou 90 minutos em campo, ué. Pois é, não é. Não, você eliminou, você falou pra mim, não, Fernanda, não é minutagem. Eu, gente, pelo amor de Deus, como é que não escolhe o Pedro e o Arrascaeta juntos? E você falou, então essa é uma característica que eu sinto que é uma questão do Felipe Luiz. E começamos a observar e, de fato, é fato. Sabe outro ponto que eu discordo também, o outro Fernandinha? não está. Por que eu colocaria o Pedro? Se o Bruno Henrique estivesse entrando e fazendo bons jogos, substituindo, não digo a altura, mas justificando, eu ia aceitar muito mais. Mas o Bruno Henrique, quando joga de centroavante, ele não rende.
Muito pelo contrário, ele cai muito de rendimento. Eu acho que na ponta esquerda ele poderia ajudar mais o time do Flamengo. Mas aí, repito, eu respeito demais o técnico Felipe Luiz. É um cara que entende muito futebol e mostrou isso contra o Palmeiras. Eu quero já que você fale, vou com o Pedrosa na opinião dele, mas daqui a pouco eu quero que você pense qual time você acha que o Felipe Luiz vai colocar. Tá, beleza. Que você acha, tá? Tá bom. Ô, Pedrosa, nós já debatemos tantas vezes isso aqui, mas o Felipe Luiz, ele é um cara com uma opinião muito forte, a gente percebe isso, né? Ele é um cara... E isso leva ele ao topo, porque é bom ser assim, mas às vezes um pouco inflexível. Mas essa é a opinião dele, e a gente já viu que é o que ele está praticando. Quando a Arrascaeta está em campo, o Pedro não está. Quando o Pedro entra, em algum momento o Arrascaeta já saiu ou vai sair, ô Pedrosa? Pra mim é tudo característica de jogo. Por exemplo... Você concorda? Pra mim depende do jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu consigo entender ele não colocar o Pedro e a Arrascaeta junto. Por quê? São jogadores que sem a bola não fazem o papel que hoje o futebol moderno pede. Eu até falei isso aqui, por exemplo, se você for olhar o Igor Jesus sem a bola... O meu? É um absurdo. Ele corre o campo inteiro. O jogo de ontem foi assim. É assustador. O Pedro não tem essa característica. O Pedro é até mais técnico do que o Igor Jesus, é um cara mais provado aqui no futebol brasileiro, mas que sem a bola não consegue fazer isso. Contra o Deportivo Táchira, eu não vejo motivo para o Pedro não jogar junto com a Arrascaeta. Muito pelo contrário. E eu já também citei isso aqui diversas vezes no programa. Existe uma forma de você se defender que é com a bola. O Arrascaeta é um cara que perde a bola fácil? Não. Ele segura a bola demais. O Pedro, tecnicamente, é um monstro. Então por que esses jogadores não podem jogar juntos? Eles deveriam jogar juntos hoje. E aí eu vou muito no que o Vene falou, que eu também venho trazendo aqui. Não tem motivo o Bruno Henrique ser titular e o Pedro não ser. O Bruno Henrique não consegue ajudar o Flamengo em praticamente nada quando tem a bola. É engraçado até isso, porque sem a bola ele corre, ele se dedica, mas com a bola a fase do Bruno Henrique é horrível, gente. Eu não sei se as pessoas estão com medo de falar isso, estão com medo de criticar e tudo mais, mas, cara, o Bruno Henrique tá mal demais. Não é pouco, não. Ele não consegue ajudar o Flamengo. Então, assim, eu não consigo olhar esse time hoje e olhar pro Pedro com a forma que ele entrou até mesmo na partida contra o Palmeiras, porque ele entra bem. E, cara, o Bruno Henrique jogando nada, por que o Pedro não vai jogar? Talvez seja uma pergunta que até o próprio Pedro se faça, né? Ô, Vene Casagrande, então será que tem a chance do Felipe Luiz para essa partida pensar dessa forma como o Pedrosa? Você acha? Como você acha que ele vem? Chance tem, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho até que na ponta esquerda ele vai colocar o Michael, por questão de meritocracia, porque o Cebolinha foi muito mal contra o Palmeiras no primeiro tempo. E eu acho que foi a pior atuação do Cebolinha desde quando ele veste a camisa do Flamengo. E o Michael melhorou o setor ofensivo. Então não vejo problemas de você colocar o Michael. Inclusive o Michael e o Cebolinha me lembra muito Pará e Rodinei, né? Na época. Quando um entrava, a torcida pedia o outro. Aí o outro entrava e a torcida pedia o outro. Era muito isso. Melhor é quem tá fora. É isso. E o Michael e o Cebolinha tem sido assim. Aí o Michael entra, o Cebolinha entra, a torcida, tem que ser o Cebolinha. Tá muito nessa. Então, como foi o último jogo, e o Michael foi bem, coloca o Michael e eu acho que ele vai continuar mantendo o Bruno Henrique centralizado. E não vai ter Pedro e Arrascaeta? Eu acho que não. Mas a ver, né? Ô, Lucas Pedrosa, você já falou, mas pode ser. Mas eu acho também que não, sabia? Porque a gente já tá reparando há tanto tempo que é difícil o Felipe sair do que ele entende como o padrão dele. E isso é muito legal, ele tem um padrão de jogo. Sim. E isso tá estabilizado já no Flamengo. Troca peça, entra gente, sai gente. Ele tem um jeito de jogar. Ninguém é mais importante do que o padrão de jogo do Felipe Luiz. Essa é a máxima dele. E talvez ele vai pensar desse jeito. Gente, ele vê o treino todo dia. Ele conhece os jogadores, ele conversa com os atletas. Ninguém sabe mais do que se passa ali do que o Felipe Luiz. Quando a gente comenta aqui, é muito mais no nosso entendimento. Isso não significa que ele não possa errar. Ele erra. Ele erra como já errou diversas vezes. E na minha humilde visão, ele tá errando nessa insistência no Bruno Henrique. Agora, teve um acerto do Felipe Luiz, quando ele botou 2 laterais esquerdos contra o Palmeiras. Quando ele colocou o Ayrton Lucas lá de ponta esquerda, praticamente o atacante, foi um acerto. O que eu não considero nenhum absurdo ele fazer isso novamente contra o Deportivo Táchira. Mas em jogos grandes e necessários, ele faz ajustes. Quando um vermelho contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que ali era a primeira final do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nesses momentos a gente vê que quando necessário ele tem obviamente o olhar do esquema e ele consegue fazer pequenos ajustes. Por muito tempo da carreira dele, ele se defendeu. Verdade. Ele jogava no Atlético de Madrid no Simeone.
Então ele sabe exatamente como passar um sufoco, compreende? Então assim, ele tem um jogo ofensivo porque ele se espelha no Jorge Jesus, mas ele também tem a fase defensiva muito apurada porque ele jogou no time que foi conhecido por montar grandes defesas e conseguir vencer grandes jogos, que era o Atlético de Madrid, que já eliminou o Barcelona, que chegou à final de Champions League, e ele fez parte desse time como jogador. Mas assim, eu vou além. Se ele não quiser botar o Michael, ou o Cebolinha, ou o Bruno Henrique na esquerda, por que não dar uma oportunidade pro garoto que entrou muito bem, que é o Wallace? Muito bem entrou, Por que não? Intensidade altíssima do Alaciano. E é o tipo de jogo que o Felipe... O que eu gostei do admira. Felipe Luiz contra o Palmeiras é que ele mudou o estilo de jogo dele. Ele se mostrou versátil. Então. Ele chegou e falou assim, beleza, eu vou diminuir aqui um pouco a minha intensidade, vou dar um pouco a bola pro Palmeiras, porque eu particularmente não esperava ter aquela postura. O Flamengo teve aquela postura. Mas por que ele fez isso? Porque foi um entendimento dele, um estudo dele, estratégia. E estratégia ganha jogo. Muito bem. É, nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Flamengo amassar a equipe do Deportivo Táchira. Eu tô muito confiante, só a vitória interessa pra mim. O meu resultado hoje vai ser 6-7-0. Eu tô assim, tô muito confiante, acho que o Flamengo tem tudo pra fazer uma goleada histórica. Alô, Felipe Luiz, vamos colocar o homem hoje de titular. Pedro hoje tem que ser titular, bota o Michael, que veio no jogo super importante, né? Foi bem. O Varela mantém na direita, que é um cara que faz um cruzamento muito bom. E é isso. Mantém o Luiz Araújo, sabe? O que tá dando certo, você mantém. E no segundo tempo aí você bota o Wesley pra dar mais vigor físico, sabe? Aí vai trocando as peças. Já quando o Flamengo já tiver com o resultado na mão, né? Assim toda a nação espera, né? A nação hoje vai estar presente, hoje 100%. Hoje o Maracanã vai estar lotado. Então assim, eu quero ver um show, né? Tanto dentro de campo, tanto também na torcida, né? Com a nação rubro-negra. Agora falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do José Boto contratar, né, repatriar o Andrés Pereira, jogador que é muito voltar, né, a jogar pelo Flamengo, acabou de ser convocado, né, pelo Carlo Ancelotti. Então assim, é um cara que pode agregar muito aqui no Flamengo. Eu quero saber de vocês, vocês aprovam esse retorno do Andrés Pereira? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!